Today, a new chapter in this land's history shall be written by our own hand. Hoje vamos analisar tudo que foi divulgado sobre Crimson Desert, um jogo que está no centro de uma grande discussão dentro da comunidade. De um lado existem jogadores que acreditam que ele pode se tornar um dos projetos mais ambiciosos da geração, talvez até um título capaz de marcar a indústria. Do outro há quem esteja bastante desconfiado. Muitos acreditam que a desenvolvedora pode estar prometendo mais do que realmente consegue entregar, e é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou reunir todas as informações oficiais que já foram reveladas até agora. Tem hype exagerado, tem hate gratuito, e no final a pergunta mais importante fica para você: Crimson Desert é uma grande promessa ou uma possível decepção? A história se passa no continente de Powell, um mundo vasto, perigoso e politicamente estável. Aqui diferentes nações, clãs e facções disputam poder, enquanto uma ameaça ainda maior começa a surgir. Essa ameaça é conhecida como o Abismo, a dimensão de energia caótica, descrita como um poder bruto e indomado. Fragmentos dessa dimensão caíram sobre o mundo, criando os chamados estilhaços do abismo. E o problema é simples: poder cair nas mãos erradas, a ruína de Powell será inevitável. A história de Crimson Desert começa de uma forma que pode parecer bastante familiar. Você jogou com Cliff, um membro importante dos Jubas Cinzentas, um grupo de mercenários conhecido por proteger os inocentes. Mas após a morte do antigo líder, tudo desmorona. A terra natal do grupo, Alone, é invadida pela facção dos Ursos Negros. Os Jubas Cinzentas são derrotados, dispersos e praticamente destruídos. E é aí que entra a premissa inicial da narrativa. Cliff precisa reencontrar seus antigos companheiros, recrutar novos aliados e construir o grupo, e eventualmente retomar sua terra natal. Ao longo da campanha, outros personagens jogáveis também se juntam à história. Isso pode ser mais importante do que parece. Cada um deles traz habilidades e estilos de combates diferentes, mas o impacto maior pode estar na forma como a narrativa é construída. Se o sistema for bem introduzido, ele permite que um conflito seja visto por diferentes perspectivas, mostrando que essa não é apenas a jornada de um único herói, mas a história de um grupo tentando sobreviver a um mundo em colapso. E sendo bem sincero, essa é uma estrutura bastante clássica. O herói derrotado, a equipe separada, missão de reconstrução, a jornada do lar perdido. Uma história que à primeira vista pode soar um pouco clichê, e é exatamente nesse ponto que a escala da narrativa começa a crescer, porque enquanto Cliff tenta reconstruir os Jubas Cinzentas e recuperar sua terra, uma ameaça muito maior começa a surgir. O fenômeno do abismo. Essa ameaça é conhecida como o abismo. Ele é descrito como uma dimensão de poder puro, bruto e indomado. Fragmentos dessa dimensão começam a cair sobre o continente de Powell, criando os fragmentos chamados estilhaços do abismo. As consequências disso vão muito além da história pessoal do protagonista. Esse poder começa a desequilibrar o mundo, gerar o caos e atrair facções que querem controlar essa força a qualquer custo. Existe um risco claro dentro da própria narrativa. Se o poder do abismo for concentrado nas mãos de uma única força, a ruína do continente será inevitável. Mas o abismo não representa apenas perigo. Alguns de seus vestígios também possuem uma função prática na jogabilidade, servindo como pontos de teletransporte rápido pelo mapa e facilitando a exploração do mundo aberto. No fim das contas, que começa como uma história de derrota e reconquista territorial, rapidamente evolui para algo maior. A luta de Cliff deixa de ser apenas pela sua terra natal e passa a ser uma batalha pelo destino de todo o continente. Se existe um ponto onde Crimson Desert quer se destacar, é na forma como o combate mistura intensidade, liberdade e variedade. A proposta não é apenas oferecer diferentes armas, mas criar um sistema onde cada batalha pode acontecer de forma completamente diferente. O jogo traz uma base sólida de combate medieval, com armas como espadas, escudos, lanças, espadões, machados, armas de longo alcance. Mas isso é só o começo. O sistema é totalmente híbrido, permitindo misturar ataques com armas, socos e chutes, arranhões e arremessos, combos improvisados em tempo real. A ideia é dar ao jogador o controle total sobre o ritmo da luta, muito além de combate medieval. Apesar da base ser medieval, o sistema vai muito além disso. Durante a jornada, o combate mistura elementos de diferentes escalas e tecnologias, magias, criaturas de diferentes espécies, inimigos humanos, feras e entidades sobrenaturais, e até máquinas e robôs de combate. Essa mistura cria um cenário onde o jogo não fica preso a um único estilo de fantasia, ampliando bastante a variedade dos confrontos. No fim das contas, o combate de Crimson Desert parece apostar em variedade e liberdade total na abordagem.
A mistura de armas medievais, magia, criaturas, tecnologias, combate montado, mostra que o jogo não está tentando seguir um único modelo, mas criar um sistema capaz de surpreender o jogador o tempo todo. Mas agora, olhando com cautela sobre tudo isso, Crimson Desert impressiona pela quantidade de ideias. A grande dúvida deixa de ser o que ele tem e passa a ser: será que tudo isso vai se conectar? Diferente de muitos jogos de mundo aberto, em Crimson Desert, a evolução do personagem não segue o modelo tradicional, baseado em experiências ao derrotar inimigos. Aqui a progressão está muito mais ligada à exploração do mundo, à conclusão de missões e principalmente ao contato com o misterioso poder do abismo. Durante a jornada, Cliff pode encontrar os chamados artefatos do abismo, fragmentos desse poder que funcionam como pontos de habilidade. Esses fragmentos permitem desbloquear novas técnicas e ampliar possibilidades de combate do personagem. A evolução acontece através de diferentes vertentes de habilidades, que podem ser direcionadas para estilos distintos de jogo. Entre elas estão habilidades focadas em combate direto, aprimorando golpes, combos com armas, habilidades voltadas para magia e poderes arcanos, e habilidades ligadas a destreza e mobilidade, expandem as opções de exploração e interação com o mundo. Apesar dessas vertentes lembrarem um sistema de classe tradicional, o jogo incentiva algo diferente. Em vez de especializar totalmente o personagem em apenas uma área, o jogador é encorajado a criar um estilo híbrido, combinando habilidades para lidar com diferentes situações, que a gente vai ver mais pra frente relacionado a alguns puzzles dentro do game. Mas talvez uma das mecânicas mais curiosas de progressão esteja ligada ao próprio aprendizado do personagem. Em alguns casos, Cliff pode aprender novas técnicas simplesmente observando outros personagens. Se um inimigo poderoso executa um movimento específico, ou o NPC utiliza algum tipo de habilidade em comum, existe a possibilidade de absorver esse conhecimento e eventualmente replicar aquela técnica de combate. Isso reforça uma ideia importante do design do jogo. A progressão não acontece apenas através de menus ou árvores de habilidade, mas também através de experiência direta com o mundo e com os desafios que nele apresenta. Além das habilidades, a progressão também passa pelo uso de equipamento. Nesse aspecto, Crimson Desert segue um modelo relativamente familiar para quem já jogou outros jogos de RPG de ação. Armas, armaduras e itens especiais podem melhorar atributos, ampliar o potencial de combate e abrir novas possibilidades e estratégias durante as batalhas. Ou seja, embora o sistema de evolução tenha algumas ideias diferentes, a personalização por equipamentos continua sendo um elemento importante para fortalecer o personagem ao longo da jornada. Outro ponto fundamental da progressão está nas batalhas contra os chefes. Esses confrontos parecem ser alguns dos momentos mais marcantes do jogo, variando desde duelos intensos contra inimigos poderosos até batalhas contra criaturas gigantes que exigem escalar o corpo do inimigo e atingir pontos vulneráveis, algo que lembra bastante o estilo Shadow of the Colossus. Mas derrotar esses inimigos não garante apenas a vitória. Ao invés de recompensas aleatórias, muitos chefes concedem equipamentos únicos diretamente ligados a habilidades ou características daquele próprio inimigo. Em alguns casos, essa recompensa não serve apenas para combate, mas também para exploração. Um exemplo é de um chefe que tem como sua principal arma uma broca, e ao derrotar esse boss, podemos adquirir essa broca, que pode ser usada tanto em combate, da mesma forma que o boss usa, como para minerar as montanhas. Mas Crimson Desert não gira apenas em torno de combate. O mundo de Crimson Desert é dividido em várias regiões, cada uma com identidade própria. Hernand, área inicial, cheia de montanhas, rios e natureza, e onde fica a base do jogador. Alone, terra natal de Cliff, atualmente ocupada por inimigos. The Menezes, um centro político e militar do continente. Delesia, uma região mais avançada tecnologicamente. Crimson Desert, um deserto hostil, dominado por foras da lei. Essa diversidade não é apenas visual, cada região possui seus próprios conflitos, facções e oportunidades de exploração. O mundo também oferece diversas atividades ligadas à sobrevivência e exploração. Durante a jornada, é possível realizar atividades como pesca, caça, mineração, coleta de plantas. Esses recursos não servem apenas para vender ou acumular no inventário, eles alimentam outro sistema importante do jogo. Com esses minérios, o jogador pode, por exemplo, cozinhar refeições que oferecem bônus temporários de atributos, ou preparar poções através da alquimia para melhorar o desempenho em combate.
Mas talvez o elemento mais importante dessa parte do jogo seja o acampamento dos Jubas Cinzentas. Depois da queda da sua terra natal, esse acampamento passa a funcionar como principal base de operações de Cliff e de sua facção. No início ele é apenas um local simples, mas ao longo da jornada pode ser expandido e reconstruído, usando recursos obtidos durante a exploração, como madeira, pedra e minério. O jogador pode melhorar diferentes estruturas da base e transformá-lo em verdadeiro centro de operações. O acampamento também serve como ponto de reencontro para os membros da facção. Além disso, a base possui algumas funções práticas importantes. É possível administrar um rancho e uma fazenda, produzindo ingredientes para a culinária e criação de itens. Também é lá que o jogador prepara refeições, compara provisões com mercadores e até personaliza a aparência de Cliff, mudando penteados, tatuagens ou tingindo roupas com cores descobertas durante a jornada. Outro sistema interessante ligado ao acampamento é o gerenciamento dos aliados da facção. Os membros dos Jubas Cinzentas podem ser enviados em missões de despacho pelo continente de Paulo. Essas missões podem trazer recompensas como moedas, materiais de construção ou ingredientes para alquimia, mas em alguns casos ela também pode cumprir funções estratégicas, como enfraquecer posições inimigas ou reduzir o número de tropas em determinadas regiões, antes que o jogador decida atacar. Além de tudo isso, as ações do jogador também têm impacto direto em como o mundo reage a ele. Crimson Desert conta com um sistema de reputação, onde certas atitudes podem melhorar ou piorar a relação de diferentes regiões e facções. Por exemplo, prender um criminoso ou ajudar cidades pode aumentar sua reputação, liberando acesso a equipamentos e recursos específicos daquela facção ou região. Por outro lado, atacar civis, causar destruição ou até usar criaturas para atacar cidades pode transformar o jogador em um criminoso. Nesse caso, guardas e outros personagens passam a reagir de forma hostil, tendo novas consequências dentro do mundo. Esse tipo de sistema ajuda a reforçar a ideia que o jogador realmente influencia o ambiente ao seu redor. Outro elemento importante do design de Crimson Desert são os puzzles espalhados pelo mapa. Diferente de muitos jogos modernos, o título não parece usar uma marcação óbvia para indicar soluções, ou seja, o jogo não tenta te guiar o tempo todo. Em vez disso, os desafios incentivam a experimentação e criatividade. O mesmo puzzle pode ter várias formas de resolução. Por exemplo, um desafio que exige queimar determinada vegetação pode ser resolvido com uma flecha de fogo ou até utilizando a própria lâmina da espada para refletir a luz e concentrar o calor. Mas é justamente aqui que tem um detalhe importante no sistema de progressão. Como o jogo incentiva a criação de builds híbridas, muitas dessas soluções dependem diretamente das habilidades que o jogador desenvolveu ao longo da jornada. Se alguém decidir focar apenas em um único estilo de personagem, como combate puro ou apenas magia, alguns puzzles podem se tornar muito mais difíceis de resolver e em até certos casos podem ficar temporariamente inacessíveis, até que o jogador desbloqueie novas habilidades. Isso cria uma relação interessante entre exploração, progressão e resolução de desafios. O jogo não apenas recompensa quem explora o mundo, mas também quem constrói um personagem versátil o suficiente para lidar com diferentes tipos de problemas. Apesar de toda essa ambição, nem tudo parece perfeito. Algumas impressões iniciais de gameplay apontam para possíveis problemas técnicos. Entre eles estão relatos de bugs de soft lock, onde o jogador pode ficar preso em certas áreas caso não tenha ativado um ponto de fast travel. Também existe crítica em relação à complexidade do sistema de controles. Com tantas combinações de comandos disponíveis, é possível acabar executando ações erradas por acidente, como disparar uma flecha ao NPC, quando a intenção era apenas iniciar uma conversa. Esse tipo de situação pode inclusive ativar o sistema de crime, tendo consequências inesperadas, com detalhes que mostram como um sistema tão ambicioso também pode trazer desafios de polimento. Se você chegou até aqui e curtiu essa análise, já deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E me conta aqui nos comentários, pra você, Crimson Desert, parece uma promessa ou uma possível decepção? Muito obrigado e até logo.